Creio, Senhor. Aleluias. Chame a presença dele, exercite a sua fé. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada temer. Nada temer. Tudo é possível. Nada temer. Nada temer. Chame ele. Tudo é possível. Nada temer. Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome, mais uma vez a tua igreja reúne para te adorar, para ouvir aquilo que temos de mais especial, que é a tua palavra, Senhor. Pai, venha de encontro à nossa alma, venha de encontro àquilo que é necessário nessa manhã. Nós só queremos ouvir, Pai, aquilo que realmente é necessário para as nossas almas. Nos ajuda, Pai, com sabedoria, remir, aproveitar bem esse tempo aqui de adoração, para extrairmos o melhor para o nosso espírito, para sairmos mais fortalecidos, para aprendermos como usar essa poderosa arma que é a tua palavra, contra as enfermidades, contra os espíritos que agem no físico, no espírito, em espíritos sedutores. Ajuda-nos, Pai, a tua palavra tem resposta, tem solução, tem livramento, tem cura, tem perdão, tem batismo do Espírito Santo. Pai, eis-nos aqui mais uma vez em prontidão para ouvir a tua voz. Venha, Pai, e ensina-nos aqui nessa escola bíblica dominical para crescermos mais um pouquinho em sabedoria, em conhecimento de como vencer o inimigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço a tua graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Atos, capítulo 10, verso 34. Diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis que veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos.
e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro, esse é o destaque, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, para aí um pouquinho, não se posicionar? Pode alguém, porventura, não aceitar? Você está vendo? Aqui agora é a cobrança de quem recebeu o Espírito para um posicionamento, uma atitude, um passo. Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Vamos orar mais uma vez? Meu Senhor, em o nome de Jesus, eis-nos aqui, pedindo a Ti que o sangue purificador possa limpar, Pai, todo este ambiente, todas as mentes, pensamentos, coração, para que nessa manhã o canal esteja desobstruído para o Espírito descer. Não deixa nenhuma obstrução prejudicar o mover da Tua graça, o mover do Teu Espírito. Senhor, vem aqui nos educar, nos orientar, vem aqui fazer alguma coisa para as nossas almas. Ajuda-nos, Pai, pois nós somos eternamente carentes e necessitados do Senhor. Ajuda-nos a aceitar, a posicionarmos, Pai, porque somos eleitos, somos filhos, e os filhos, Pai, eles terão essa virtude na vida deles, de posicionar, de aceitar, de se inclinar diante da Tua palavra e da Tua vontade. Eis-nos aqui mais uma vez esperando somente em Ti, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A aceitação e o posicionamento, eu creio que é sem dúvida sinal de salvação na vida de uma pessoa. Eu acho que essas duas palavrinhas já dá para poder levar, e se você quiser se debruçar diante dela, dá para você pensar muita coisa acerca de sua conduta, nossa vida, como temos andado. Quando eu li esse texto de Cornélio, eu fiquei com isso fixado no meu coração: aceitação e posicionamento são características de uma pessoa salva, são sinais, acredito, de um eleito, de um filho que realmente está desejoso de chegar lá, desejoso de fazer parte do grande arrebatamento da igreja. Então você carregue isso com você: aceitação e posicionamento, características, marcas que acompanham a vida de um eleito. Porque não adianta muito, pouco adianta você e eu sairmos a testificar dizendo que somos salvos, porque há outras, uma coisa vai abrindo espaço para outra, há outras duas coisas que caminham.
você sai a testificar dizendo: eu sou um eleito, eu sou um salvo. Mas a salvação, eu preguei aqui há um tempo atrás, e o testemunho andam de mãos dadas. Não tem como você testemunhar de uma coisa que você não presenciou. É incoerente. Seria testemunha comprada, forjada, Belial. E isso é crime. Descobrir uma testemunha Belial, forjada, comprada, presenciou, somente a instruíram o que ela tinha que falar, mas ela não é de fato uma testemunha verdadeira. Isso que eu digo, pouco adianta ou nada adianta sairmos a dizer que somos salvos, somos eleitos, somos cristãos, seremos arrebatados, haverá um rapto, Deus enviou um profeta, Deus enviou uma mensagem, precisamos fazer isto, aquilo outro. Por quê? Passar esse almanaque do que deve ser feito para as pessoas, isso não é esse compêndio de ensinos e de coisas teóricas e que são genuínas, que devem ser praticadas. Isso não é difícil, mas atrás disso tem que ter aquele outro elo, é salvação e testemunho. Ou seja, há uma vida que deve acompanhar essa testemunha. Essa vida é que são marcas, essa vida é que são características. Por isso que eu disse, aceitação e posicionamento. Muitas vezes nós caímos aí, nós tropeçamos exatamente aí. O irmão Brana diz aqui na mensagem, a influência, o profeta disse: agora nós encontramos um homem bom. Então se trata de boas pessoas, abençoado por Deus. Mas se Deus te abençoa, permaneça na categoria que Deus tem te chamado. Isso é não aventurar. Permaneça na categoria que Deus tem te chamado. Se for uma dona de casa abençoada, permaneça uma dona de casa abençoada. Se for um negócio, permaneça naquele negócio refletindo a Deus. Quer dizer, refletir é carregar marcas, características. E eu disse, aceitação e posicionamento, salvação na vida da testemunha, são marcas, são características que nós temos que refletir, para quando falarmos, andarmos, as pessoas digam assim: não, ele sabe do que ele está falando. Trago em meu corpo, disse Paulo, as marcas de Jesus Cristo. Há marcas, há características, há evidências, porque se não tiver, toda aquela tese de eu sou, cai por terra. Eu sou evangelista, mas aonde estão as marcas de um bom evangelista? São os frutos, pelos frutos se conhece a árvore. Eu sou o médico, mas aonde estão as marcas? Como eu disse aqui uma vez, eu sou um eletricista, mas nunca trocou um chuveiro, nunca arrumou um interruptor, nunca fez uma instalação. Eu sou porque tenho papel. Eu vou lá no Senai, no SESI, onde quer que seja, faço um curso de eletricista, chego na empresa e falo assim: eu sou um eletricista, eu vim buscar um trabalho de eletricista. Eu aprendi um monte de coisas teóricas, mas eu nunca pratiquei, eu nunca trabalhei, então eu ainda não sou, porque não tenho marcas, eu não carrego essas características de quem realmente é. Então, refletir Deus, dona de casa, negociante, o profeta disse, refletindo Deus, e seja para o que for que Deus te tenha chamado, deixe que seja assim, porque Ele quer que você seja uma real dona de casa para refletir sua influência sobre as outras pessoas que gostariam de ser boas donas de casa. Lembra de Tito, capítulo 2? Que as mais velhas ensinem as mais novas a serem castas,
pias, boas esposas e donas de casa. Está vendo que há uma maneira genuína, autenticada por Deus para ser qualquer coisa. E ele segue: se for um comerciante, deixe que sua vida seja como tal, que ela reflita Jesus Cristo em seus negócios, com honestidade e integridade, e com coisas que realmente signifiquem alguma coisa. Honestidade e integridade. Porque alguém está olhando a sua vida. Estamos sendo observados. Há um mundo à nossa volta. Você está influenciando alguém. Deus tem que ter uma real dona de casa, um real rapaz, moça na escola. Deus tem que ter um real ministro, um real comerciante, alguém que irá refleti-lo, porque ali eles verão Cristo em vocês. Não importa o que o resto do mundo faça, isso não tem nada a ver com você ou comigo. Deixe-os fazer, problema deles. Não é porque todos fazem que eu irei fazer. Nós somos responsáveis, agora individualmente, diante de Deus por nossas vidas e por nossa experiência com Cristo. Veja vocês, olha o que ele segue dizendo agora. Nós concluímos que devemos ser capazes de nos levantar e fazer uma correção quando estamos errados. Isso que eu disse, irmãos, às vezes há muitas coisas para falar, mas nós deveríamos digerir, absorver mais. Tem palavrinhas, tem frases da mensagem e dentro de uma pregação, irmão, que tem vida demais, tem peso, tem significado demais, e às vezes a gente passa por alto. Irmão Bruno disse, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Pensa nisso, que nós já falamos: aceitação, posicionamento, característica de eleição, salvação, sobre a testemunha, marcas fortes de um verdadeiro cristão. Agora vem o irmão Brano aqui nessa frase, mais uma frase, e ele disse aqui: devemos ser capazes. Aí é que está o problema. Muitas vezes não somos capazes, não temos coragem. Às vezes o orgulho humano, a vaidade, o ego humano vence, e aí falta essa capacidade aqui. Temos de sermos capazes. Às vezes eu sei, você sabe o que desencadeou aquele problema, mas aonde está a capacidade de ir lá? Temos de sermos capazes de levantar e fazer uma correção. Amém. Alguns deles não farão isso. Alguns deles não farão isso. Alguns deles quem? Alguns dos cristãos. Estamos falando a cristãos, a pessoas que querem ser arrebatadas, que conhecem a mensagem que Deus enviou. O profeta disse: alguns deles não farão isso. Alguns até cauterizarão sua consciência e dirão assim: não é necessário. E é extremamente necessário. Muitos poderão serem seduzidos. Eu estou aqui com a mensagem, ó: espíritos sedutores, demonologia no estado físico, religioso e espíritos sedutores. Muitos dirão: não é necessário. E é extremamente necessário. E o profeta, ele aqui está dizendo aqui: alguns deles não farão isto. Você não pode. Eu tenho ido a reuniões, e eu tenho sentado nos auditórios, e você
tem que ver. Você se levanta e alguém vem e se assenta apenas por alguns minutos. E se você disser uma palavra que eles não concordem com ela enquanto estou falando, elas simplesmente estalam seus dedos, se levantam e vão embora voando. O profeta disse: isto é muito perigoso. O que é isso aqui? Levantar e ir embora quando uma palavra talvez ofendeu o nosso sentimento. O profeta disse: se levantam e vão, vêm voando. O profeta diz: é perigoso. Aí ele segue dizendo assim: não foi o que aconteceu com o grande rei Uzias? Aí o profeta diz: ele fez isto. Irmãos, isso aqui é fechando brechas. Isso aqui é observando, porque muitas vezes sofremos e às vezes indagamos a Deus pela nossa justiça, pelos nossos anos de igreja. Mas, Senhor, eu faço tantas boas coisas, eu guardo o meu corpo, eu guardo a minha vida para o Senhor, eu posso ser nascido, criado na igreja, e por que me sobrevêm esses males? Olha, tem sofrimentos que não precisa de cachaça, tem sofrimentos que não precisa de arrumar outra mulher ali fora e esconder o pecado da esposa, tem sofrimento que eu não preciso de simplesmente sonegar os meus dízimos e minhas ofertas e dizer: eu não creio em tal coisa como esta. Não, tem coisa que é muito mais simples do que você imagina, e pesa muito mais do que às vezes nós conseguimos calcular, irmãos. E o profeta disse assim: Urias fez isto, mas Deus o castigou com lepra. Ele morreu em sua lepra, o que é uma espécie de pecado. Ele não pôde, olha aí, se pôr de pé ao ser corrigido pela palavra. O profeta disse: ele não foi humilde, não se humilhou, resistiu a Deus. Aí o profeta segue: muitas vezes é assim conosco. Mudou Deus o seu parecer acerca de sua palavra? Não mudou. Ensine os seus filhos esses princípios respeitosos. Ensinemos os nossos adolescentes, as nossas crianças, sobre algumas pedras que nós já pisamos e sofremos por pisar nelas, porque eu já, você já, todos nós já. Ensinemos eles para que eles não precisem de vir e pisar nas mesmas pedras. O irmão Brana disse assim, que os meus erros, o que é erros? É pedras que não deveríamos termos pisado. Que os meus erros sirvam de pedra para vocês pisarem em cima e terminarem de atravessar o rio. Quer dizer, é ensiná-los aonde pisar, aonde não pisar. E não tem ensino melhor do que o exemplo, irmãos. Se você vai embora e se assenta na sua mesa de almoço, de jantar, de café da manhã, ou na sua sala, na sua particularidade familiar, e ali os seus filhinhos, 2, 3 aninhos, 5, 8, 7, 12, seus adolescentes, eles escutam vocês mastigando a vida de alguém ali o tempo inteiro. Olha, não se esqueça, isto não passará ileso, diz o irmão Brana. É melhor acertar isso com Deus, é melhor acertar isso com a família, é melhor se reunir, se assentar e dizer assim: ó, meus filhos, papai e mamãe quebrou o altar do lar, nós vamos renovar, refazer o nosso altar, e a partir de hoje essa casa não abre a boca para falar mal de absolutamente ninguém,
nós queremos reconstruir o nosso altar. Porque o irmão Brana disse assim, foi assim com aqueles pais das 42 crianças, que a ursa, que significava a ira, o juízo, que significava a consequência da má criação dos filhos, a má criação de filhos. Irmão, isso é uma coisa tão pesada. Isso cria-se jovens confusos em sua formação. Isso cria-se adolescentes que depois se tornarão indomáveis. Jovens que carregarão traumas psíquicos, emocionais dentro do seu espírito. E talvez ele nunca abrirá a boca para falar o que foi aquilo. E depois muitos deles se casarão, e tal como eles cresceram, eles criarão os filhos deles também. E se ele veio de um lar onde a coisa era severa, pesada, agressiva demais, é isso que ele vai levar adiante. Se ele veio de um lar onde não há expressão de respeito, amor, sentimento, espíritos de maledicência, calúnia, não que esteja havendo isso, eu estou apenas orientando. É o que Deus colocou no meu coração. É isso que vai levar pais misteriosos, que não são transparentes, irão terem famílias, filhas, filhos, genros, noras. Olha, é a lei da semeadura. Por isso que nós temos que saber o que nós semeamos. Porque é a lei da reação. As nossas ações produzirão reações. Isso vai ficar redundando em nossas vidas por muito tempo, até o dia em que façamos o contrário disso que o profeta disse. Vejam vocês, nós devemos ser capazes de nos levantar e fazer uma correção. Amém. Porque há coisas que, se não for feita a correção, a mão caleja de orar, o cabelo cai da cabeça de tanto vir no altar. A dentadura fica frouxa na boca de tanto jejuar, disse o irmão Brana, e o velho demônio não pode sair. Porque temos que ter a capacidade, a honestidade, a sinceridade diante de Deus, de nos levantar e de fazermos uma correção, disse o profeta de Deus. Por isso que eu comecei o culto dizendo assim: aceitação e posicionamento são características fortes de um salvo. Aceitação e posicionamento acompanha a vida de um eleito que realmente mostra que ele quer, que ele deseja, de fato, ser arrebatado. Mas o profeta disse: agora, isto é exatamente o que aconteceu com o rei Uzias. Foi um bom homem. Sim, ele foi uma boa pessoa. Um homem abençoado por Deus. Quer dizer, homens abençoados por Deus, lares abençoados por Deus. Olha, quando agem, quando desfoca a sua visão da palavra, irmãos, ele não vai ficar por ser justo sem a lei da semeadura, a lei do retorno, vamos dizer assim. Não fica. O profeta disse: ele era um homem bom, pessoa boa, abençoado por Deus, mas não importa o que você é, quão bom foi, ele deve permanecer sempre no mesmo lugar, na palavra. Amém. Ele deve sempre permanecer ali, porque Deus lhe deu uma oportunidade para influenciar a outros naquele lugar. E aí o profeta vem e disse assim: mas muitas vezes a atitude errada das pessoas as fazem sair do seu lugar, e esta é a razão pela qual nós nos achamos todos enrolados, as dezenas de milhares mortos formais, exatamente como a Bíblia diz que seria nos últimos dias, na era de Laodiceia. Esta é uma das reticências, das razões de estarmos todos enrolados. Às vezes
pequenas coisinhas, pequenas falhas, faltas nossas, mas que para Deus é inadmissível, irmãos. Inadmissível. Eu me lembro daquele testemunho que o irmão Billy Paul disse, quando o irmão Brana acabava os cultos, Billy Paul disse, era difícil levar papai para casa. Ele gostava de abraçar, estreitar as mãos dos irmãos. E às vezes o culto acabava, papai ficava ali no sereno e conversava, e mamãe estava dentro do carro e as crianças queriam ir embora, e eu ia tentar levar papai para casa. E ele estava ali, com a sua careca no sereno. Então papai, em outras palavras, desenvolveu um complexo por causa da sua careca. E para não precisar de ir embora tão rápido e sair do sereno, ele comprou uma peruca. Aí pôs a peruca na cabeça. Olha, a primeira vez que Mombrana chegou com a peruca, Billy Paul deu risada. Talvez até ingênuo, mas ele riu do seu pai, porque seu pai usava uma peruca. O que tem? Quantos riem de nós pelo sapato, pela roupa, por alguma outra coisa, ou por uma palavrinha que às vezes falamos errado? Quantos riem de nós por coisas... Ele, um menino, um filho, riu do pai, talvez sem maldade, riu da sua peruca. O irmão Brana saiu, foi ali para de trás da parede e falou, Billy não deveria ter feito isso. E o Billy Paul viu que o pai dele ficou triste, foi conversar com o pai dele falou assim, Billy, o Espírito Santo, não eu. O Espírito Santo não ficou satisfeito de você ter rido da minha peruca. É um perigo, não é? E ali, se ele não tivesse acertado, ele iria sofrer. Eu não sei se ele iria morrer, eu não lembro do restante do testemunho, lembro até aqui. Mas eu sei que ele iria sofrer. Mas ele arrependeu, ele pediu perdão ao seu pai, ele prometeu que não riria mais da peruca do seu pai. Coisinhas tão bobas, mas que pesa, mas que significa muito na vida de um cristão. Mas que, se não acordarmos em tempo para aceitarmos a correção, para haver um posicionamento dentro daquilo que Deus coloca diante de você, irmãos, olha, nós vamos ter este pequeno espinhozinho machucando e incomodando. Já viu quando a gente estrepa ali numa frepa a mão ou o pé, alguma coisa? Aí você vai lá com um alicate, alguma coisa, ou com a unha e tira. Aí quando você tem a felicidade de tirar tudo, amém, descansou. Mas e quando fica um pedacinho lá dentro? Olha, gente, é tão pequeno, saiu 99% da frepa das mãos, mas olha, aquele pedacinho que ficou lá dentro é o incômodo, deixa dolorido, inflama o lugar. Às vezes aquele pedacinho que ficou lá dentro é o que dói mais. Então são pedacinhos, são coisinhas, são resquíciozinhos que às vezes nós vamos arrastando e arrastando, é que causará dor no casamento, porque o filho veio, a genética veio, o espinho saiu, mas ficou um pedacinho da frepa. A esposa veio, a genética veio, a criação veio, mas ficou um pedacinho da frepa lá dentro. Os filhos cresceram, foram criados, mas ficou um pedacinho, e é doloroso. É doloroso. Talvez a frepa entrou no pé, na mão, há 3 meses atrás, mas até hoje está doendo. Há coisas de 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas que se não for tratada, se não existir uma mudança, um posicionamento, uma aceitação sincera ao que Deus estabeleceu em sua palavra, essa frepazinha vai aí dentro, causando dor até o fim. E você não vai para o inferno, não vai perder a sua salvação, o rapto eu não sei, mas não vai perder a salvação, mas vai sentir dor. Esta é a razão que estamos aos milhares, disse o irmão Brana aqui, ó. Esta é a razão que estamos às dezenas de milhares, todos enrolados. Não quer dizer que perdemos a salvação, mas caminharemos enrolados aí, tendo que empurrar nossas tristezas, tendo que viver a nossa confusão de mente. E coisa triste, dura, é vivermos em nossa condição de confusão de mente.
Tem momentos que tenho motivos para saltar e voar de alegria, mas tem momentos que essa frepa dói, machuca, faz chorar, te faz olhar para você mesmo, e às vezes até dizer: Senhor, será que eu sou o mesmo cristão? Porque dependendo da dor, a pessoa entra quase que num estado de loucura, se debate, rola, chora, grita, aperta alguém, machuca alguém, a dor, a aflição para se livrar da dor. E nós cristãos, irmãos, há muitas dores que nós sofremos, que nós não precisamos delas. Jesus está aqui para poder tirar. E a minha oração nessa manhã é: Senhor, nós não fomos espinhados só uma vez, nós já fomos espinhados talvez dezenas e centenas de vezes, e talvez haja frepazinhas por todas as partes do nosso corpo, mas eu creio que o Senhor é o grande cirurgião, que pode tirar cada frepazinha da minha vida e me restaurar por completo, restaurar minha vida, restaurar minha saúde, restaurar os meus filhos, restaurar as minhas finanças. Basta que tenhamos a capacidade de nos corrigirmos. O posicionamento, a aceitação, a correção, irmão, isso traz Deus à cena mais do que milhares de jejuns e orações oferecidas a Deus. Aceitação. O profeta disse: esta foi a razão do sofrimento de Urias. Uzias, né? Rei Uzias. Essa foi a razão. Porque se nós caminharmos, aí eu volto lá no início, sem temor algum, irmãos, olha, dá pano para manga. Eu estou com uma palavrinha simples, batida, repetida dezenas de vezes, mas que está caindo em esquecimento. Ela é tão simples que ela é esquecida. Às vezes acostumamos esquecer de coisinhas. Temor de Deus, tão simples, mas está caindo em esquecimento, em desuso. É muito fácil agir de maneira não temerosa a Deus, não respeitosa a Deus. Muito fácil. E aí, quando faltamos o respeito para com Deus, olha, vou ler aqui uma pequena coisinha para vocês verem. Vou deixar o próprio mensageiro aqui falando. Olha para você ver o quanto isso aqui é importante. Mensagem: como o anjo veio a mim. O profeta disse assim, ó: eu estava batizando no rio, uma pequena liçãozinha de escola dominical, meus primeiros convertidos no Rio Ohio, a 17ª pessoa que eu estava batizando. Quando comecei a batizar, então eu disse: Pai, assim como eu batizo com água, batiza-o tu com o Espírito Santo. E comecei a pô-lo debaixo da água. E justamente naquela hora, um redemoinho veio dos céus, quer dizer, a presença de Deus. E aqui veio aquela luz brilhando para baixo, sobrenatural ali. Centenas de pessoas na margem, bem às 2 da tarde, em junho, e parou justamente sobre o lugar onde eu estava. E uma voz falou dali e disse: assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, você também tem uma mensagem que trará o preceder da segunda vinda de Cristo. Aí o profeta disse assim, ó: isto quase me matou, a presença de Deus. Eu voltei e todas as pessoas ali, e os fundidores, e todos eles, o farmacêutico, e todos eles na margem. Eu tinha batizado cerca de 200 pessoas, ou 300 aquela tarde.
E quando me levantaram, me tiraram da água, os diáconos aproximaram-se e me perguntaram, disseram: qual foi o significado daquela luz? Um grande grupo de pessoas de cor da Igreja Batista e da Igreja da Estrela Solitária lá embaixo, e muitos daqueles que estavam lá, eles começaram a gritar quando viram isso acontecer. Pessoas desmaiavam. Agora aqui que entra, ó. Uma moça que tentei tirar de um barco ali, sentada na hora do batismo, ela estava de maiô. Ela estava de maiô, mas no lugar errado, na hora errada. Tem lugar que não é lugar, tem hora que não é hora. Ela estava de maiô, uma professora de escola dominical, numa igreja. Aí eu disse assim: ei, senhorita, por que você não sai daqui? Eu estou fazendo algum batismo, alguns batismos, poderia se retirar por respeito à presença de Deus? Ela disse assim: Billy, eu te conheço, eu te conheço, eu sei que você é um pregador fanático por aí. Aí o profeta disse assim, ó: você poderia? E ela disse: Billy, eu não tenho que sair daqui. Eu disse: isso está correto, você não tem que sair, mas eu teria suficiente respeito pelo Evangelho para sair de onde eu estou batizando. E quando ela ficou sentada lá, dando risadinhas, rindo de mim, o profeta disse: enquanto eu batizava, porque ela não cria em batizar. Assim então, quando o anjo do Senhor desceu, ela caiu do seu barco, bateu a cabeça no barco, e até hoje essa moça está num hospital de dementes. Assim você simplesmente não pode brincar com Deus. Está vendo? Agora, mais para frente, uma bela moça começou a beber, e acertaram então ali, bem no dia do batismo, uma garrafa no rosto dela, de cerveja, e aquilo cortou todo o rosto dela. Ó, uma pessoa hoje de aparência horrível. E lá, isso aconteceu. E então, por toda a vida, eu via isso. Pessoas sofrerem por não temerem a Deus. Dá para orar. Nós poderíamos ter um culto de oração, não poderíamos? Dá para orar e dizer assim: Senhor, me ajuda a temer mais ao Senhor. Eu posso ter me acostumado tanto com o pastor, tanto com os diáconos, tanto com a igreja. Eu posso ter me acostumado tanto com os irmãos, tanto com os cultos, tanto com os filhos, com o marido, com a esposa, que em algum momento eu posso faltar com respeito e não perceber que faltei com respeito. Me ajuda, Senhor, atina, desperta, aguça mais em meu coração esse tal temor de Deus que é tão importante. Amém. Que em Eclesiastes, abra aí, conhecido, mas vamos relembrar, Eclesiastes capítulo 12, você vê Eclesiastes falando sobre os jovens, como que deveria se preparar para a velhice, para a morte. Para quê? Para não viver uma vida desregrada, sem temor de Deus, decidindo o quanto antes deveria decidir, acertando a vida o quanto antes. E aí chegamos lá no versículo 10, nós então temos Salomão dizendo: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas por quem? O único pastor. Cada pessoa que Deus põe na sua vida para pregar, ensinar, pastorear, foi dado por quem? Pelo único pastor. Aí ele segue dizendo, versículo 12: e demais disso, filho meu, atenta,
Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo, olha aí, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, olha o fim, teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer. É aqui que nós deveríamos pensar um pouco. Teme a Deus, respeita a Deus. Por quê? Porque a resposta aí, porque Deus há de trazer juízo a toda obra. Deus não passa por cima da sua palavra. Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quer dizer, Deus irá trazer juízo sobre essas coisas. Então, quando você escuta uma palestra como esta, não um sermão, uma pregação, mas uma palestra como esta, olha, eleito, salvo, cristão, que quer viver bem, andar bem, cumprir a vontade de Deus, irmão, ele mais do que depressa vai aceitar, vai posicionar. Por quê? Porque eleito tem marcas. Eleito tem o quê? Tem características. Ele até instintivamente ele agirá. Por quê? Porque ele é isso por nascimento, ele é isso por presciência divina, desde antes da fundação do mundo. Os irmãos que são militares aqui, que foram, irmão Marcos, irmão Sidney e os demais, eles sabem disso. Irmão Orlando, o militar, ele é militar. E quando ele é por ofício, não apenas por uma necessidade de ter um emprego, mas porque ele namorou, é porque ele quis aquilo, é porque ele desejou ser aquilo, é porque aquilo é um dom nato, digamos assim, que está dentro dele. Irmãos, vai haver momentos que ele vai agir até instintivamente, porque é uma marca dele, ele é aquilo. Quando assustar, ele já aprendeu, ele já abordou, ele já agiu. Ele teve rapidez para pensar, para calcular, se daria, se não daria. Está no instinto, está na natureza. Ele recebeu, ele foi preparado para aquilo. Ele carrega aquelas marcas, aquele instinto dentro dele. O eleito carrega isso dentro dele, irmão. Um instinto, uma marca. Qual é a marca? Deus fala, ele diz: Senhor, eu aceito o que o Senhor está falando. O Senhor sabe o que é melhor para mim, mais do que eu mesmo. É assim. É assim com o policial, é assim com o médico. Ele tem as suas características. O médico de verdade, ele tem as suas marcas. É assim com o pastor. Ele terá suas características, suas marcas. Ele terá aquela experiência com Davi, como Davi teve, aquela experiência dos Golias que já derrubou, aquela experiência das ovelhas que já resgatou, das famílias, dos casamentos que já resgatou, da boca de urso, da boca de leão. Terá aquela marca do exército, da igreja, que conseguiu escapar, libertar das mãos do grande sistema, o grande poder de Golias. Ele terá algumas credenciais. Amém. Algumas marcas irão acompanhar. E o eleito tem essas marcas na vida dele. Marcas de submissão a Deus. Marcas de aceitação. Marcas de quem não fica a vida toda dizendo eu sou, mas nunca se posiciona. Ele terá essas marcas que nós vimos aqui em Atos, se você puder voltar lá, Atos capítulo de número 10, terá essas marcas. Marcas que Cornélio, o centurião, ele carregou. Você toma aqui Atos capítulo 10, especialmente o versículo 44, irmãos. Olha para vocês verem. Atos 10, verso 44, diz assim, ó: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Versículo 46 de Atos 10, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, esses aí já eram batizados, já estavam em comunhão. Todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, que é a própria vida eterna, não é isso que diz Atos 2:38? É a vida eterna. O dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os que ouviam falar
porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura, aí, foi o que eu citei no início, pode alguém porventura não se posicionar? Pode alguém porventura recusar? Pode alguém porventura resistir? Pode alguém porventura não pisar nas mesmas pedras que nós pisamos? Pode alguém porventura não beber do mesmo cálice, não participar da mesma água? Pode porventura não se limpar no mesmo sangue? Já que, como nós, também tem recebido a mensagem do dia. Pedro viu que ele estava bem perante os olhos de Deus. Cornélio, vejo que tu és homem de Deus, Deus aceita a sua esmola, seu jejum, sua oração de contínuo, mas te falta uma coisa. Eu disse no meu coração: Cornélio, irmãos, mas a sua casa provou a sua eleição. Nossas atitudes, as marcas, a maneira como nós agimos, provará a nossa eleição aqui. Por isso que eu disse no início, não adianta sair dizendo, serei arrebatado. E a atitude? E o posicionamento? Pastor, requer então que eu seja um anjo? Não! Requer-se que tenhamos capacidade de consertar, capacidade de arrepender, capacidade de perdoar, capacidade de redobrar a vigilância. Cornélio provou a sua eleição. Por que ele provou a sua eleição? Porque ele dava esmola? Não. Porque ele dava donativos, cestas básicas? Não. Por que ele provou a eleição? Porque orava e jejuava de contínuo? Não, isso tudo era muito bom. Mas ele provou a sua eleição, porque quando Pedro disse para ele assim, ó, pode alguém recusar? Ele disse assim, de jeito nenhum, fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Que sinceridade, gente. Oh Deus, ajuda-nos a agir assim quando o anjo, quando o Espírito Santo falar em nossos corações. Agir com essa mesma sensibilidade, ter essa mesma capacidade de decisão, de poder de aceitação. Pode alguém, Cornélio? De jeito nenhum. Quer dizer, ele provou sua salvação, porque não porque era um bom homem, mas porque ele se submeteu à palavra de Deus. Se não se submete à palavra, irmão, olha, não interessa se faz fogo descer do céu, não interessa se fala em língua, se profetiza, se tem sonhos, se tem visões, não interessa se tem grandes rebanhos, não interessa se vive vida próspera, não interessa se é caridoso, não interessa se ora e jejua de contínuo, como Cornélio. O fato é, está posicionado na palavra, porque a palavra é que é o nosso absoluto. Amém. Foi aqui o que aconteceu com Cornélio. Além de ter o que tinha, essa boa natureza, ele ainda se submeteu à palavra, provou que era um salvo, provou que era um eleito. Por quê? Porque quando a palavra chegou, ele rasgou o seu coração e aceitou. A palavra todos os dias é direcionada a nós, a maneira como agimos diante dela, nos momentos de confronto, de apertos, nos momentos até mesmo de exortações, correções, advertências, isso vai provar. Não somos julgados por ninguém. Nós mesmos, pelas nossas atitudes, às vezes pelas nossas más condutas, nós mesmos nos julgamos, nós mesmos nos condenamos. E veio o irmão Branham em uma dessas últimas mensagens e disse assim, ó, não diga que Deus é mau, que Deus lança as pessoas no inferno. O profeta disse, Deus não lança ninguém no inferno. Ele disse, somos nós mesmos que nos mandamos para o inferno, porque a graça está aqui, porque o bom conselho de Deus está aqui, porque a chave para viver uma vida vitoriosa, cristã, está aqui, irmão. Quem é que tem essa chave? Deus deu essa chave para você. Essa chave é a revelação que foi dada a Pedro e hoje tem sido dada à igreja. Você tem essa chave.
abra a porta para se livrar de muitas dores, abra a porta para se livrar de muitos traumas, abra a porta para você viver uma total libertação, mas não só na tua alma, mas no corpo, na alma e no espírito. Porque a demonologia opera na vida de um justo, também no corpo, também no espírito e também na alma. Pastor, isso é pesado, hein? Demonologia opera na vida do crente, também no corpo, também no espírito e também na alma. Eu vou ler e vou te mostrar. Agora, a primeira coisa, o que é? O diabo é ele, o atormentador. Apocalipse 12, 5. E o diabo que atormentava a terra e a antiga serpente foram amarrados e lançados no lago de fogo e enxofre. Quer dizer, quem é o atormentador? Espíritos atormentados. Quem é que atormenta? Corpo atormentado, alma perturbada. Quem é que tira o sono? Quem é que tira a paz? Mesmo na vida de um justo. Eu vou devagar, é escola. Vamos lá no livro de Jó, para você ver. Jó era um homem justo ou não era um homem justo, irmãos? Amém? Jó era um homem justo. Agora aqui você vai ver aqui, ó, o homem justo de Deus, Jó, sendo terrivelmente atormentado. Por quem? Quando alguém for tentado, Tiago disse assim, ó, não diga de Deus sou atormentado ou tentado. Deus não atormenta, é o diabo que atormenta. Claro que por permissão, para atingir algum propósito, ou às vezes treinar, expurgar o justo, ou muitas vezes punir a desobediência, como lemos a menina do bar. Mas aqui está, você tem tudo isso aqui, ó, bem claro diante de você, ó. Jó capítulo 2, você sabe que Jó era o quê? Um homem íntegro, temente a Deus. Então quer dizer que Jó era temente a Deus. A aflição que ele sofreu, a demonologia que atacou o seu corpo, seu espírito e sua alma, não foi por falta de temor. Ali ele estava sendo provado. Ali ele seria um que passaria vergonha no próprio diabo e ficaria aqui para toda a história ou toda a eternidade, para mostrar que aquele que teme a Deus, ainda que ele perca até a sua mente, Deus tem a sua mão sobre ele. Aquele que teme a Deus, não importa o que passa, está sob cuidado de Deus. Mas aqui, olha para você ver, capítulo de número 2 do livro de Jó. O que a Bíblia diz aqui nesse capítulo 2, versículo de número 7, olha. E saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. De que? Uma chaga maligna. Para um pouquinho, irmão Brana vem aqui em demonologia e diz assim, ó. Toda a enfermidade é vinda de Satanás. Algo do diabo feriu a Jó. Diz mais aqui, ó. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Um homem ferido da planta dos pés até o alto da cabeça. É injusto. Que tormento, dor no corpo o tempo inteiro. Que tormento, noites inteiras sem dormir. Um justo sendo atormentado pelo diabo. Existem duas coisas, nós vamos ler mais um pouco aí, deixa aberto. Das duas, uma coisa. Você pode ter certeza, total certeza disso. Isso é 2 e 2 são 4. Para a pessoa que teme o nome de Jesus Cristo, São João 9 diz que há muitos tormentos que vêm para glorificarmos o nome do Senhor, para Deus manifestar o seu poder. Muitos tormentos vêm, como estamos lendo aqui, para provar a fé do justo e glorificar o nome de Deus. Mas não podemos discutir também que muitos vêm em caráter de correção, em caráter de juízos, em caráter de coisas e mais coisas que se arrastam e não são consertadas. Tem coisas que vêm
pelo desrespeito ao que é sagrado. Nós estamos recebendo todas as receitas nessa manhã para vivermos uma vida mais abençoada, mais tranquila, livre de muitas aflições aqui nessa manhã, irmãos. Aqui é Jó, justo, provado. Agora olha aqui para você ver, ó, versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Que desespero! Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Quer dizer, vai abandonar Deus não? Não vai deixar de ir cultuar não? Vai continuar aí cantando, oferecendo sacrifício? Nossas finanças horríveis? Vai continuar aí indo na igreja, sendo dizimista, ofertante? Vai continuar tomando ceia? Vai continuar nessa aí? Jesus está voltando, haverá um arrebatamento com tanto sofrimento. Deixa de ser bobo, cai no mundão. Era ou não era o diabo falando ali na boca daquela mulher? Saindo agora do físico para o emocional. Demonologia, saindo do corpo físico para entrar agora em espíritos sedutores. O diabo querendo seduzi-lo. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como falas, qualquer doida? Assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Isso é tão bonito, irmãos. Não vamos acostumar com a Bíblia não, com o temor de Deus não. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é poder para vencermos na nossa vida cotidiana. Não sofremos como este homem, mas temos os nossos espinhos. Olha para você ver. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, guardou a sua língua. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, fechou a boca. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar: Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. 3 amigos que vieram dar amparo. E levantando de longe os olhos, não conhecendo, estava desfigurado. Porque aqui, ó, era um príncipe, roupas de príncipe, coroa de príncipe, pele de príncipe, era bem cuidado. De repente, quando eles olham, a Bíblia diz: não o reconheceram. A roupa do príncipe foi rasgada, a coroa do príncipe caiu da cabeça, a pele do príncipe está desfigurada, a casa do príncipe está em ruínas, os camelos, os gados do príncipe e as ovelhas do príncipe foram dizimadas do seu pasto, agora está desfigurado. O porquê de ficarmos desfigurados muitas vezes? Cristão tem que ter autoanálise. Cristão tem que ter essa capacidade introspectiva de olhar para dentro dele e apurar e avaliar as coisas. Mensagem esteja certo de Deus, o profeta disse isso. Não o conhecendo, olha o que diz aí: levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. Quer dizer, eles enviam, mas eles eram tão belos quanto Jó antes da ruína. O que eles fizeram? Ele vai ficar muito constrangido. Nós estamos muito bem vestidos para chegar perto dele, muito bonito. O que nós vamos fazer? Não é só esse o significado, isso é inferência. Vou rasgar os meus mantos, vamos nos sujar de terra e vamos chegar diante dele da maneira como ele está. Vamos descer ao nível dele. E quando eles chegaram lá, o que a Bíblia diz? 13. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, nenhum lhe dizia palavra alguma. Há momentos que as palavras não resolvem. Há momentos que é melhor ficar calado, como eles ficaram, porque viam que a dor era muito grande. Está vendo? Agora pensa, um homem cheio de dores. Olha, claro que por teste, claro que por
por provação, consentimento de Deus, lógico, óbvio isso. Mas olha aqui, aonde o diabo queria levá-lo. Você tem que saber que aonde tiver pega, aonde tiver espaço para ele colocar o dedo cheio de chaga, de lepra, o dedo maldoso, que fere e machuca, olha, irmão, se ele não põe na tua casa, na minha casa, em nossas vidas, é porque Deus tem nos guarnecido. Porque se ele puder, e Deus permitir, se ele colocar o seu dedo, nós sofremos. Jó capítulo 7, olha aqui para vocês verem, ó, o quadro de Jó, a demonologia no físico, já viram? Enfermidade maligna do alto da cabeça até a planta dos pés. Jó estava totalmente doente. Agora no capítulo 7, você tem aqui agora um homem aqui, ó, olha para mim, demonologia no físico, câncer, tumores e lepra. Agora demonologia no estado de espírito, o diabo mexendo no emocional do justo. E o irmão Brana diz aqui em demonologia, parágrafo 18, você pode ver às vezes justos completamente vivendo em profundo estado de demência, porque a demonologia o pegou em seu estado mental. Mas o profeta disse, mas eu tenho visto Deus expulsar esses demônios, e eu peço a Deus, Deus nos guarde de todos esses espíritos, Senhor, porque nossa batalha não é contra carne e sangue, é contra espíritos sorrateiros que entram e se bobear de uma risadinha dentro do barco. São espíritos que podem entrar e se bobear de um beijinho dentro da igreja, como aquele casal. Espíritos que entram, como entrou naquela menina e entrou na mãe dela, quando o irmão Brana chamou no discernimento para vir ao altar. E ela balançou a cabeça do banco assim para o profeta e disse, isto é ridículo, eu não vou. O profeta disse, oro a Deus que tenhas outra oportunidade. Em um ano, o profeta disse, a mãe fritou no inferno e a menina se tornou uma gangster. Sabe o que é uma gangster lá na linguagem do inglês? Uma gangster é uma pessoa filiada a uma gangue, que tatua seu corpo, muda seu penteado, coloca brincos e tatuagens por todas as partes. Uma gangster é alguém que entra para o mundo do tráfico, da bebida, do rock, da prostituição. E isso ela se tornou. E sabe o que o irmão Brana disse? Porque atravessou a linha da misericórdia. Porque no dia que Deus a chamou para entrar, para vir, endureceu o seu coração. Nunca endureça o seu coração às coisas de Deus. Nunca endureça a sua alma. Peça a Deus, Deus, nesse tempo de dureza, tenha compaixão de mim, Senhor. Deixe o meu coração destilar amor, temor, reverência pela tua presença. Eu mostrei o juízo de um extremo e a prova do outro. Versículo 4, a Bíblia diz aqui assim, ó. Versículo 4, vamos remindo, diz assim, ó. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Para aí, sabe o que isso significa? Noites longas. Sabe aquelas noites que ficam longas, que a gente não dorme? Olha aí a demonologia querendo entrar, agora no estado espiritual, mental. Digo mental porque isso aqui são faculdades do Espírito. Deitando-me para dormir, então digo, quando me levantarei? Mas cumprida é a noite, farto-me de voltar na cama até a alva. Não consegue dormir, diabo perturbando. Verso 5, a minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó, a minha pele está gretada e se fez abominável. Então aqui, ó, nós é porque não temos alguém, um psiquiatra, um psicólogo formado aqui, mas o pouco que a gente estuda, a gente aprende. Aqui Jó começa já a desencadear sintomas de uma pessoa que está entrando em profunda depressão.
E isso pega os justos também. Pega. Ontem, um dia desse, eu estava dizendo para minha esposa, o quanto de demônios nós já batalhamos e lutamos contra. O irmão Brana disse, eu às vezes expulso os demônios e vou para minha casa. Quando eu acordo na beira da cama, lá estão eles. Mas não é uma experiência única, ímpar do irmão Brana. É de todos quanto se envolvem nessa batalha, nessa peleja. Às vezes você vê, você sente aquela presença opressora do diabo, que se entrar, ele escravizará, ele machucará, ele levará a zero mesmo. E aí você luta tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, contra muitos demônios, e logo eles vêm. Ore por uma pessoa deprimida, o diabo virá sobre você, para você se tornar um deprimido. Cuidado, não brinque com espíritos. Se não estiver revestido e preparado, não coloque a tua mão. Não é à toa que Paulo diz, falando sobre obreiros, mas também pode se aplicar à oração de modo general. A ninguém imponha precipitadamente as tuas mãos. Ore por loucos e o demônio da loucura virá. Ore por depressivos, o demônio da depressão virá. Ore por cancerosos, o caranguejo virá, disse o irmão Brana. Ele disse, tenho que entrar em profunda oração. E ele disse, e às vezes esses espíritos quase me levam a um estado de loucura. Um profeta dizendo isso. Agora, se ele precisava, com a comissão que tinha, de revestimento para lidar com essa batalha espiritual, e nós, irmãos, quanto mais nós precisamos, façamos o que nos é possível fazer, façamos a nossa parte para nos resguardar espiritualmente. Eu, quando não quero ver ninguém, quando o quarto quer me amarrar, quando a minha janela quer fechar, a minha porta quer fechar, quando não quero ver ninguém, quando não quero ouvir a voz de ninguém, às vezes nem das minhas filhas e da minha esposa, eu logo disse, epa, ô Bruno, vamos embora, vamos levantar. Você sabe quem é que está fazendo isso aí. Você sabe quem quer te fazer não ouvir a voz. Você sabe quem quer te fazer não ver as pessoas. Você sabe quem quer entristecer o teu espírito. Você sabe quem é que quer te desmotivar. Vamos reagir. Nós temos uma arma para reagir, irmão. Nessa manhã, Deus está lustrando e afiando, amolando a espada do Espírito para você vencer essa batalha. E quem não afia, não amola a espada, como disse a Bíblia, como disse Salomão, irmãos, eu conheço pastores, líderes, que sofrem. Mas aqui está o diagnóstico espiritual. Doutor Jesus Cristo, versículo de número 4, Jó tendo a cama ruim para dormir, Jó tendo noites longas de sono, noites que não passava porque a insônia estava ali. É os dois extremos, é porque é como uma gangorra, vai lá e vem cá, vai lá e vem cá, ou quer dormir demais ou não consegue dormir, aí tem que sedar. Temos que ser ativos, bem vacinados. Verso 11 diz assim, por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Quer dizer, aqui eu estou vendo Jó, o diabo pressionando para reprimi-lo. Aqui eu estou vendo Jó totalmente angustiado de espírito, amargurado em sua alma. Mas ele disse, mas eu não vou ficar calado, porque se eu ficar calado, se eu não gritar, se eu não pedir socorro, eu vou ser engolido. É verdade. Tem que gritar. Não é à toa que os terapeutas, os psiquiatras, ele diz, às vezes você vai para a beira de uma cachoeira, um mato, ou em algum lugar, onde você não possa ser visto, e você grite o mais alto que você puder, mas isso é um recurso natural apenas. Nós podemos vir aqui todo dia e gritar. Você pode estar aqui nessa manhã e gritar, Jesus, eu quero chorar minha amargura na
Aqui é lugar de libertação. Aqui é lugar de Deus transformar teu corpo, alma e espírito. É lugar disso. Se fôssemos mais crentes, mais aplicados, mais temerosos, mais vigilantes, mais assíduos, mais entregues na adoração, na oração, na presença de Deus, você estaria todo dia tomando uma vacina para te imunizar. Porque o Evangelho dá objetivos, o Evangelho te mostra saídas. Os deprimidos, muitos que chegam num beco sem saída, são na maior parte aqueles que não conseguem ver solução para um problema, saída para uma situação, e o diabo vai encantuando, a mulher não vê solução, o marido não vê solução, o filho não vê solução, o pastor não vê solução, a igreja não vê solução, vamos ficando encantuados, neuróticos, doentes. Mas quando você olha para a palavra, para a mensagem, para Deus, você sempre vê uma saída, sempre vê uma solução. Jó com insônia é doença ou não é? Jó com angústia profunda é doença ou não é? Agora diz aqui o versículo 13, olha aqui, ó. Dizendo eu: consolar-me-á minha cama, meu leito aliviará minha ânsia, esperando na cama o consolo. Então me espantas com sonos e com visões me assombras. Quer dizer, quando ele pensava descansar, começava a ter pesadelos e visões noturnas, atormentado até na hora de dormir. Olha o estado, demonologia por todos os lados. Verso 14: então me espantas com sonos e com visões me assombras. 15: pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, desejo de morte. Se é um psiquiatra, já teria passado acho que uns 10 comprimidos, um de cada qualidade, um para insônia, outro para angústia profunda, o outro para os pesadelos contínuos, e agora o outro para poder melhorar o estímulo, porque está desejando estrangular a si mesmo, enforcar a si mesmo. Qual é o remédio que Jesus vai passar para nós nessa manhã? Vá ao Calvário, vá ao sangue, vá ao Pentecostes, vá ao batismo do Espírito Santo. Querendo se estrangular, e antes a morte do que estes meus ossos, querendo a morte. A minha vida abomina, querendo a morte, pois não viverei para sempre, querendo a morte. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Um homem desejando tirar a sua própria vida. Pressão, lutas de todos os lados, de todos os ângulos que você puder e conseguir imaginar. Vamos virar na página. Jó, capítulo 19. Olha para você ver. Capítulo 19. Diz aqui assim, ó. É difícil. Ó, verso 11, Jó 19, 11. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um dos seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se escaparam ao redor da minha tenda. Problemas são assim, às vezes eles chegam em tropas, encarreados um atrás do outro, cerca a tenda. Verso 13: pôs longe de mim os meus irmãos. É desse jeito. E os que me conhecem deveras me estranham. Problemas agora sociais, de relacionamento. Olha lá, não quer estar com ninguém, quer ficar sozinho, quer se isolar. Verso de número 14: os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Irmão, a dor do abandono é terrível. Meus parentes me deixaram. Isso é uma dor terrível. Até porque agora a fase não é boa, não dá para fazer festança mais. Agora é lepra, telha, pobreza.
Agora é o incompreensível, o inteligível. Então vai embora mesmo, espalha para tudo que é lado. Agora os empregados, os meus domésticos, em outras palavras, que prosperaram, ficaram ricos, compraram camelos, ovelhas, tendas, trabalhando para mim. Eles, os meus domésticos e as minhas servas, me reputaram como um estranho, fingem que nem me vê mais. Vim a ser estranho aos seus olhos. Chamei o meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, levantando-me eu, falam contra mim. Está vendo? Aí a dor do abandono vai desencadeando muitas outras doenças. Jó capítulo 30. Um justo sofrendo. Jó 30, verso 30, diz assim: engrandeceu-se a minha pele sobre mim, enegreceu-se, mudança na cor da pele, mancha pelo corpo, a minha pele sobre mim, os meus ossos estão queimados do calor. Sabe o que é isso? Febre alta, febre intensa, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Está vendo? Justos sofrendo, justos como Jó padecendo. Aí vem o irmão Brano aqui e disse assim, agora o diabo é um atormentador. Um indivíduo que atormenta é um diabo. Meu Deus, gosta de ficar atormentando. Ele diz, agora a Bíblia hoje é para a maioria, para muitas pessoas, é algum antigo livro que a vovó e o vovô leem ou algo assim. Não tem nada de especial nele, é para o povo antigo. Aí o profeta disse, demônios são atormentadores, eles atormentam. Agora, há demônios que entram até na alma do homem. Duvido quem é o especialista que vai achar. Esse aí não. Aqui pode, mas esse que aloja na alma, duvido. Isso é serviço de Deus. Há demônios que entram na alma, é algo que atormenta a alma. Muitas vezes pode-se ver uma pessoa talvez com demência, de tanto ser atormentados por estes demônios. No entanto, pode ser uma pessoa até boa, convertida, por isso te cuida, e cheia do Espírito Santo, mas o diabo os levará a total demência. Está vendo? Isso mesmo, isso não tem nada a ver com a salvação, é um atormentador. Veja, algo que a atormenta. E toda enfermidade, temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade veio do diabo. Deus não é autor da enfermidade, isto veio do diabo, mas pode voltar para ele novamente. Sabe esse demônio que te perturba? Pode voltar para o lugar, para a casa dele novamente, desde que aceitemos o remédio de Deus. A aceitação e o posicionamento e a capacidade de nos corrigirmos, porque se aceitarmos, a luz da misericórdia brilhará em nosso favor, mas temos que submeter. Isso é demais, irmãos, isso é muito forte. Por isso que é bom, olha, essa mensagem e essa Bíblia tem resposta e solução para absolutamente tudo que você puder imaginar.
ela é a voz de Deus falando conosco nessa hora. Por isso que se o médico não tiver resposta, se os homens não tiverem resposta, venha para essa Bíblia, venha para essa mensagem, venha para cada culto aqui e espere, na hora certa, Deus falará em tua alma acerca da tua necessidade. Ele fala. Você crê que Ele fala? Eu creio que Ele está falando conosco aqui nessa manhã. Agora, se eu mostrei um diagnóstico bíblico, Deus mostrando a nós aqui, um homem justo, reto, com insônia, com pesadelo, com febre alta, com lepra, com confusão de mente, sofrendo a dor da solidão, um homem em um estado profundo de depressão, chegou quase a um estado de loucura. Agora, se há um justo aqui na Bíblia, vivendo esse padecimento, e Deus reverteu a situação dele, se houver um justo hoje na terra, vivendo esse padecimento, Deus ainda é Deus para reverter todo o padecimento. Eu só preciso de mais alguém para poder crer juntamente comigo, para removermos os poderes infernais. Aleluia! Só precisamos disso, alguém para poder usar essa mesma fé de Jó, irmão. Jó estava nessa condição, e quando ele estava no seu limiar, irmãos, quando ele estava à porta, no fundo do poço, quando ele estava no fundo daquele beco escuro, quando ele estava com a mente tão confusa, que ele começou a ver até o que não existia, avestruzes e dragões ele começou a ver, rodando em cima da cabeça dele. Foi naquele momento de loucura total, que a alma dominou o espírito, e o espírito dominou o corpo, e o sexto sentido entrou em fé, e ele olhou e disse: eu posso estar louco e demente, mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive e se levantará naquele dia. Fica de pé da glória a Deus. Oh, a Bíblia diz, o irmão Branham endossa aqui nessa mensagem, o profeta disse: nem os loucos errarão o caminho, porque a alma do louco é uma alma salva, e ele não intentará contra Deus. Ele dirá: eu sei que Jesus vive, eu sei que essa mensagem é verdade, eu sei que o meu Redentor ainda vive e opera. Você aceita isso? Aceite isso, para que isto não venha contagiar a tua vida, invadir a tua alma. Aceite isso no teu coração. Oh, Alex, aceita isso para a sua vida, aceita isso para a sua filha. Irmã Meire, aceita isso para a sua neta. Igreja, vamos entrar em intercessão juntamente com eles, para vencer todos esses demônios espirituais. Tem que aceitar, igreja. Aceita, é a palavra que foi ministrada. Aceita isso, aceita. Oh, Pai. Cornélio aceitou, Jó aceitou, aceitemos. Eu aceito, Senhor, que o Teu Espírito Santo está aqui. E nessa manhã eu estou pisando, sapateando sobre a cabeça de Satanás. Guarda essa igreja, guarda o Teu povo, cobre com o Teu sangue. É uma batalha espiritual, Senhor.
Apresenta com amor, apresenta com fé. Oh, espírito mau, que todo dia vem para nos deprimir, para nos entristecer, nos desestimular. Seu tempo está cronometrado, seus dias estão acabando. É hora de bater retirada. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora em nome de Jesus Cristo. Atormentadores, vão embora em nome de Jesus Cristo. Glória ao teu nome, Senhor. Jesus Cristo, ontem, hoje e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, em o nome de Jesus Cristo, Tu sabes o profundo do meu coração. O Senhor sabe por que eu me enchi de coragem para trazer essa ministração, Pai. É porque eu creio que a Tua palavra é a melhor arma que nós temos. Tua palavra é melhor do que médico, Tua palavra é melhor do que clínica, Tua palavra é melhor do que remédio. Pai, e nós temos aqui todo esse rebanho, Senhor. Oh, Pai, o justo está exposto, está vulnerável. Se o Senhor não guardar, se o temor não aumentar, pode ser outro amanhã ou depois, mas venha guardar essa mocidade, venha guardar essas crianças, venha guardar esses filhos, ensine esses guerreiros a lutar essa batalha espiritual. Pai, em nome de Jesus Cristo, esse é o remédio, esse é o caminho. É só isso que eu sei, nada mais. Esta é a nossa área de atuação, Senhor. Este é o campo espiritual, essa é a área da igreja. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E assim abençoe o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando você não conseguir dormir, respire bem fundo e ore um pouco. Ou vá ler um pouquinho. Vá falar com Ele. Quando os sonhos não forem bons, fale com Ele. Quando você vê que a sua capacidade de concentração é mínima, diante das coisas mais simples que existe, não consegue se centrar em meia dúzia de palavras, e o pensamento vagueia entre muitas coisas, ore um pouquinho, diz: Senhor, eu quero me ater nisto, me ajuda a colocar meu coração, meu espírito nisto. Não empreste o teu pensamento, o teu espírito para o diabo. Não deixe ele levar ele para lugares remotos. Você tem que ter domínio. Paulo disse: eu subjugo o meu corpo à servidão de mim mesmo. Domine essa situação. Eu digo domine porque você tem poder e autoridade para poder dominar essas coisas. E lembre-se disso. O fim de tudo é: temei a Deus. Tema a Deus e guarda-te do mal, viu? E em todas essas coisas Jó não pecou contra Deus com a sua língua. Guarde suas palavras, vigie a sua conduta. Que Deus te guarde, te dê bastante prudência, para que tenha saúde e viva uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Vão todos em paz, ore por nós. Estamos indo levar a ceia para alguns irmãos ali na região de Belo Horizonte, mas à noite tem culto normalmente. Venham louvar a Deus. O Josué vai estar falando aí à noite a palavra, juntamente com os jovens. Trabalho conjunto aí com Josué e os jovens, às 19 horas. Deus abençoe vocês.